E aí, eu sou o Diácono René e hoje vamos refletir no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13, que é o Evangelho do domingo desta semana. Neste Evangelho, podemos dividir ele em dois grandes momentos. Primeiro, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e depois Jesus dá umas parábolas, uns ensinamentos sobre a oração do cristão. E, como sempre fazemos aqui nessas reflexões, para poder entrar em profundidade, é importante sempre entender as passagens do Evangelho no contexto geral do Evangelho. Neste caso, estas duas passagens, ou estes dois grandes momentos, se encontram precedidos pelo encontro de Jesus com Marta e Maria, que de fato foi o Evangelho da semana passada. Nesse Evangelho, Marta reclama da sua irmã que, ao invés de ajudar nos afazeres da casa, fica aos pés de Jesus, escutando Jesus. E Jesus diz ela que Maria escolheu a melhor parte, estar com Jesus. Né? Então já temos uma primeira indicação do que é importante para o coração de Cristo, que nesse caso é essa comunicação, essa comunhão de coração com seus discípulos, mais do que as coisas para fazer. Né? Que também as coisas para fazer têm o seu lugar. Então, esse é o contexto que precede. E, posteriormente, encontramos a controvérsia com os fariseus. E os fariseus, se encontrando com o poder de Deus através das obras de Cristo, se encontram numa bifurcação. Ou escutar o que Jesus tem para dizer, é seguir os seus ensinamentos, é se converter em certo sentido, ou negar que isso vem de Deus e, portanto, vem do demônio. Né? Então, é um outro tipo de encontro com Jesus. Por uma parte está aqueles discípulos como Maria, né? A irmã de Marta, a irmã de Lázaro, que se colocam aos pés de Cristo para escutar os seus ensinamentos. E depois está essas outras pessoas que se encontram com ele, mas não chegam a ter um contato oracional, vamos usar essa expressão, mas um contato de negação de Cristo. Então, esse é um pouco parênteses, o contexto no qual o evangelho de hoje está situado, ok? O segundo elemento importante para levar em consideração deste evangelho é que quem pede para Jesus aprender a orar são os seus discípulos. E é interessante porque, na época, os rabis também ensinavam os seus discípulos a orar, seja utilizando fórmulas da piedade popular hebraica ou ensinando as suas próprias formas de oração. E a coisa interessante é que os discípulos desses rabis normalmente fazem essa pergunta para os seus rabis: Mestre, nos ensina a orar. Por quê? Porque na oração se manifesta aquilo que é específico, especial e diferencial do mestre. Então, os discípulos que fazem, aquele discípulo que faz essa pergunta, muito provavelmente também já tinha tido experiência com São João Batista, né? Porque vários dos discípulos de Cristo seguiram antes São João Batista. E provavelmente São João Batista já tinha mostrado como rezar, então já existia uma familiaridade com a oração. Mas eles pedindo para Cristo nos ensina a orar, realmente o que estão dizendo é: nos mostra o que é diferente do teu ensinamento, o que é único do teu ensinamento. Por isso é que a revelação de Deus Pai se faz, ou a revelação de Deus como Pai, se faz neste momento de oração, no Pai Nosso. Porque Jesus Cristo explicitamente quer revelar que uma das grandes características do seu ensinamento é que Deus é Pai, que Deus quer ser considerado como Pai, que Deus se considera Pai. Obviamente Deus é infinito,
e tem todos os atributos e perfeições da paternidade, da maternidade, da fraternidade, enfim. Mas Deus, através de Jesus Cristo, né, quer se apresentar, quer ser conhecido como Pai. E isso é muito revelador deste momento. A terceira característica desta passagem é que o Evangelho não especifica quem pediu para Jesus rezar, qual discípulo. Não está especificado. E segundo, não está especificado o lugar onde esta petição foi feita. Né? Temos, né, quem já foi, eu nunca fui, mas quem já foi na Terra Santa sabe que há muitos lugares específicos ali, né? O Monte da Transfiguração, das Beatitudes, o Monte, o Cenáculo, o Calvário. Mas o ensinamento da oração não tem um lugar específico. E já começa aqui, pode começar uma pergunta, por quê? Por quê? Por que o evangelista não coloca esta petição de oração num lugar específico? E agora, para a nossa reflexão, eu vou deixar 3 perguntas que podem guiar a nossa reflexão, né? A primeira é, que implicações tem para a nossa vida que Deus tenha se revelado como Pai? Para a nossa vida, o que significa, o que muda, que implicações, que consequências e que consequências práticas tem para a minha vida que Deus queira ser conhecido como Pai. Segunda pergunta para a nossa reflexão é o que é específico e especial do Pai Nosso? E aqui eu convido vocês também a utilizarem as orações dos Salmos. Né? Como que o Pai Nosso é diferente dos Salmos? Como que a oração do Pai Nosso é de especial, de diferente com respeito a outras formas de piedade? Por que é tão especial? E terceiro, qual a importância, o que tão importante é que Jesus incluiu nas petições do Pai Nosso, petições de necessidades físicas, de comida, enfim. Por que Jesus inclui petições de necessidades quase que biológicas, vamos dizer assim, necessidades materiais mesmo, quando ele deveria ser um mestre que ensina coisas espirituais? Bom, voltamos agora para responder as perguntas da nossa reflexão. Eu vou trocar a ordem, né? Eu dei as perguntas num sentido, eu vou começar pela última, porque sinto que dessa forma faz mais sentido a resposta. Podemos ter uma resposta, uma reflexão mais profunda, né? Então, qual a importância que tem que Jesus tenha pedido pelas coisas materiais? Primeira importância é que Jesus se interessa pela totalidade do ser humano. Jesus se interessa pelo nosso contexto concreto cotidiano. Ou seja, Jesus não só quer a nossa oração espiritual mental, Jesus quer também o nosso bem-estar corporal, físico, que tenhamos o básico para poder sobreviver. Então, parte dessa luta para chegar para o céu passa por também termos alimento, termos casa, termos roupa, termos aquilo que precisamos. E é uma oração de confiança também, que eu confio tanto em Deus que também confio a Ele as minhas necessidades materiais. Que Deus não é só um ser espiritual, um mestre filosófico que quis trazer um novo ensinamento. Deus é Deus Pai, é um Pai que se preocupa pelas coisas concretas dos seus filhos. A segunda pergunta, o que é específico da oração do Pai Nosso? É isso, que Deus é um Pai providente que cuida dos seus filhos e que quer entrar em diálogo, quer entrar em comunhão, quer entrar em conversa com os seus filhos. A novidade, não só do Pai Nosso, mas também do ensinamento de Cristo, é que pela primeira vez na história da humanidade, é Deus que desce
Ele mesmo para tocar as necessidades espirituais e corporais dos seus filhos, das suas criaturas. E tocando e entrando em contato com essas necessidades, sube, eleva o ser humano, para que o ser humano possa entrar em comunhão com ele. Então, isso que é específico do Pai Nosso, que é a oração que Deus mesmo explicitamente quer que os seus filhos, seus discípulos usem. Deus Pai quer ser conhecido e quer ser chamado, quer ser invocado como Pai. E, portanto, respondendo à terceira pergunta, então, quais são as implicações para a nossa vida que Deus se revela como Pai? Bom, primeira grande implicação é que Deus é um Pai providente, que a gente já viu no Pai Nosso, um Deus que se preocupa pelas nossas necessidades espirituais e materiais. Então, é um Pai providente. Mas como é Pai, é um Pai justo, e um pai que também vai nos corrigir, né? Porque a missão do pai é essa missão de proteger, né? Então, seus pais humanos protegem, quanto mais Deus Pai que quer nos proteger do perigo final, do grande perigo que é a nossa condenação, né? Ou seja, aquele que é a nossa salvação. E terceira aplicação para quem tem a grande alegria de ser pai é que a sua paternidade e uma paternidade querida por Deus e que tem a sua inspiração profunda, o seu motivo de ser na paternidade divina. Para quem não é pai, para quem é mãe, ou para quem não tem filhos, não a opção, mas a perspectiva e entender que os nossos pais são reflexo do amor de Deus Pai. E assim, há casos, há pessoas que não têm um pai modelo, um pai que, muito pelo contrário, feriu o coração, causou mágoas no passado. Para essas pessoas, Deus Pai é como esse pai que essas pessoas não tiveram. E está dizendo, olha, mesmo que teu pai na terra erra e te magoou, eu não vou te trair, eu não vou te magoar. Confia em mim, porque eu, através do Pai Nosso, mostro que estou interessado em você, mesmo que teu pai na terra não cuidou de você. Então, essas são as reflexões para esse domingo. Deus abençoe todos vocês e, por favor, recem por mim. Muito obrigado.